aqui de volta. Estamos aqui hoje para poder estar gravando o 8º capítulo desse testemunho acerca daquilo que Deus ele fez na minha vida. Agradecer a você que já tem acompanhado, tem compartilhado, tem sido instrumento de Deus para que outras vidas sejam alcançadas. E para você que não me conhece, está chegando nesse vídeo de repente pela primeira vez, meu nome é Jennifer Cavalcante, eu estou aqui para poder relatar aquilo que eu passei, aquilo que eu vivi e como Deus ele atuou, mudou, libertou e transformou a minha vida para a glória do nome dele. Então hoje eu estou aqui dividindo, repartindo com todos aqueles aos quais esse vídeo chegar para estar sendo edificado, fortalecido na sua fé, para que Deus ele possa usar aquilo que eu vivi, aquilo que eu passei, para que você não precise passar, porque de repente eu te contando aqui algumas coisas as quais eu passei, a sua ficha caia e você volte a si e ande nos caminhos corretos, no caminho certo, aonde o Senhor quer que você ande. O caminho correto é o caminho do Senhor, aonde Deus quer que você ande, aonde Ele te orienta aí. Eu gostaria de, neste dia, estar dando início, nesse 8º capítulo. Eu vou ler aqui uma passagem que se encontra em Marcos, capítulo 5. Eu vou estar lendo alguns versículos aqui para que possa se entender, para que possa se compreender. Marcos 5, a partir do versículo 1. Vamos lá, diz assim: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava-lhe pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo-lhes o espírito imundo, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. Por isso saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram um endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Somente até aqui. Eu acredito, irmãos, verdadeiramente, que a palavra de Deus ela é verdadeira. A palavra de Deus não se trata de fábula, não se trata de contos, não se trata de mitos. Eu acredito que as muralhas elas caíram ao chão ao grito do povo e ao toque da trombeta. Eu acredito que Daniel foi jogado dentro de uma cova com leões famintos e esses leões não fizeram nada com ele. Eu acredito que aqueles 3 jovens hebreus conhecidos na Babilônia como Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados dentro de uma fornalha 7 vezes mais aquecida. Aqueles que lançaram eles morreram somente com o calor, mas eu acredito que eles entraram dentro daquela fornalha, passearam no fogo e saíram sem ter nem mesmo cheiro de fumaça. Por que eu acredito? Porque a Bíblia, ela é verdadeira, ela não é um livro de contos de fadas, ela não é um livro histórico, ela não é um livro fictício, histórico ela até é porque narra as histórias, mas ela é um livro verdadeiro, de histórias verídicas, baseado em fatos reais. Então, como eu acredito na Bíblia, eu acredito que isso daqui aconteceu de fato. Porém, eu estive relatando aí no vídeo passado, né? Eu falei
acerca de como Deus ele trabalha, que Deus agora eu tinha sido transferida e eu chego agora na penitenciária, onde do diretor da penitenciária até as guardas e algumas presas eram tudo evangélicas, e o Senhor ele me cercou ali de uma maneira a qual não tinha para onde eu fugir, não tinha para onde eu escapar, embora eu não quisesse, falasse várias vezes com a minha boca que eu não queria voltar para Jesus, embora eu tivesse com aquela revolta de Jesus, o Senhor ele me cercou. O fato é que quando o Senhor ele me cercou, as pessoas começaram a orar. E quando começa a oração, o Senhor ele começa a trabalhar. Como eu relatei já em alguns vídeos, eu era uma pessoa que eu não acreditava em macumba, eu não acreditava que o mal ele pudesse operar, eu não acreditava que o diabo ele tinha tanto poder. Teve uma certa ocasião, que eu não cheguei a falar aqui, não recordo bem se eu falei nos primeiros vídeos, que eu tive uma briga com a minha mãe dentro de casa, e a minha mãe começou a falar assim, que era o inimigo, né? Que era para poder sair de mim, dando ordem para sair em nome de Jesus. E ali o diabo ele faz como sempre, né, gente? Ele coloca a gente nas enrascadas, depois ele sai e fica que os bobos ficam, né? Coloca a gente não, porque ele não me coloca mais, que hoje em dia eu sou lavada e remida pelo poder do Senhor. Mas ele me colocava nas enrascadas, depois ele saía e ficava só a bobona lá. E teve um dia que eu fui advogada do diabo, que a minha mãe falou que era o inimigo que estava me usando, e eu falei: não tem inimigo nenhum. Eu falei para minha mãe: coitado do diabo. Coitado não, ele já está condenado. Mas eu, na ocasião cega, eu falei: coitado do diabo, não é diabo nenhum, sou eu mesmo, sou eu que estou fazendo. E eu precisei passar por algumas coisas para mim poder ver que o mundo espiritual ele era real, que ele existia, e que não era eu que estava fazendo nada porque eu queria, mas eu estava sendo regida por um invasor. A palavra de Deus vai nos dizer lá no livro de Apocalipse, Jesus ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Jesus ele é assim, ele bate na porta do nosso coração, ele pergunta: tem lugar para mim? Como foi lá no primeiro capítulo, tem lugar para mim na tua casa, na tua vida, no teu coração? Eu sou alguém que todos os dias bate a tua porta. Eu sou alguém que todos os dias te convida. Jesus, ele pergunta se ele pode entrar, embora ele tenha todo o poder, ele faz essa pergunta. Mas o nosso adversário não. Ele não precisa de convite. Ele entra, faz a arruaça e acabou. E como que a gente consegue evitar que o inimigo entre dentro de nós? Somente com o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. E ali nessa situação eu fui advogada do diabo. Eu falei: não é o diabo, não foi o diabo, sou eu. E não era, só que eu não tinha esse conhecimento. Por isso, quando Jesus ele me cercou dentro do presídio de pessoas cristãs, diretor cristão, subdiretor cristão, chefe de segurança, as guardas, eu fui parar numa cela a qual tinha umas irmãs ali, aquelas irmãs, Jesus amado, eu tinha, menino, um troço que as irmãs queriam ficar conversando comigo, queria falar comigo, queria me orientar, queria me evangelizar, e eu não queria saber. Mas o que elas não conseguiram falando, o Senhor operou através da oração delas, porque como eu dava problema, como eu era uma pessoa muito problemática, que para quem tinha visão e discernimento espiritual via que eu era uma pessoa dominada pelo diabo, elas tiveram discernimento e oraram por mim. Prova disso é que o Senhor ele começou a trabalhar. O Senhor ele começou a abrir a minha mente, ele começou a descortinar, ele começou a tirar aquelas escamas que estavam nos meus olhos, que não me permitia enxergar que o mundo espiritual era real e que o diabo ele estava trabalhando na minha vida. E a primeira situação que vai acontecer para que isso venha ser aberto, para que eu possa enxergar isso, foi um certo dia, eu me encontrava ali. Irmão, se você não sabe que tem presídio, que tem celular proibido dentro do presídio, você vai ficar sabendo agora nesse vídeo, mas eu acredito que todo mundo sabe disso, até porque todo mundo já recebeu uma ligação do filho sequestrado, né? E ali o presídio era cheio de celular. Eu conhecia várias pessoas que tinham um telefone para me emprestar. Se eu quisesse falar com a minha família, era só eu pedir alguma das meninas que elas provavelmente me emprestariam o celular para me poder estar falando. Só que eu passando pelos corredores ali, passei pela sala da chefe de segurança, e quando eu olho, tinha uma interna ali que ela, volta e meia, ela estava ali falando no telefone com a família dela. Nós tínhamos direito, durante um certo período de tempo, de fazer uma ligação para nossa família. Ou se houvesse um caso de necessidade, era só a gente chegar até assistente social, chegar até chefe de segurança e explicar que elas deixavam a gente fazer uma ligação para a nossa casa, para nosso familiar, para quem fosse preciso a gente entrar em contato. Só que isso não era uma regra, não era
algo obrigatório. E quando eu passei, eu vi aquela interna ali, eu já tinha visto ela 2 vezes, eu falei, o quê? Se ela tá ligando, eu também vou ter que ligar. Inveja. Aonde existe inveja, espírito faccioso, Jesus está longe. Quem está operando é o diabo. E ali eu passei e me deu uma ira daquilo de eu ver. Eu falei, não, peraí que eu vou ligar também. E fui lá, parei na porta, esperei a menina sair. A menina saiu. Eu chamei a chefe de segurança em tom ameaçador, porque o diabo ele faz isso. Ele faz você falar de uma maneira que você não falaria se ele não estivesse habitando dentro de você. Ele faz você ter atitudes as quais você não teria se ele estivesse habitando dentro de você. E ali, em tom ameaçador, eu falei para ela, eu quero ligar para minha família agora. Olha só, como se eu mandasse nas funcionárias do presídio, ali como detenta. E ali ela falou assim para mim, ela falou, olha, Jennifer, agora não dá. Ela estava ocupada fazendo alguma coisa. Ela falou assim para mim, agora não dá. Você volta daqui a pouco que eu vou ver o que eu posso fazer para você. Porque eu não tinha usado esse meu direito de fazer ligação para minha família. Já tinha bastante tempo, até porque eu não precisava. E ali ela falou assim para mim, você volta daqui a pouco que eu vou ver o que eu posso fazer para você. Mas o diabo ele já tinha entrado e era plano de Deus me mostrar que o diabo estava operando na minha vida ali. E ali eu peguei e comecei a gritar com ela. Eu falei, você vai ligar agora, eu vou falar com a minha família agora, eu quero ligar agora, eu vou falar agora. E ela bem calma, porque ela também era evangélica, ela bem calma. Gente, ela estava numa tranquilidade, porque o inferno é assim, ele se alvoroça, ele agita, mas o cristão que tem os frutos do Espírito, ainda quando confrontado, ainda quando afrontado, ele consegue manter a tranquilidade e a paz. E aquela mulher, ela falou assim pra mim, Jennifer, eu já falei com você, com toda a tranquilidade do mundo. Ela falou assim pra mim, Jennifer, eu já falei com você, que é para você voltar daqui a pouco, porque agora eu estou ocupada. Daqui a pouco eu vejo para você o que eu posso fazer. Mas ali eu não queria saber, o diabo ele já tinha entrado e já estava atuando, e eu não tinha domínio próprio, eu não tinha ajuda do Espírito Santo, e era propósito de Deus me mostrar que o diabo ele atuava, e ele estava atuando através de mim. E ali eu comecei a gritar com aquela mulher, comecei a gritar e ameacei até de agredir ela. Quando eu ameacei de agredir ela, para que eu pudesse ter ali o que eu queria, ela foi obrigada a se levantar, e ela se levantou e ela gritou às outras funcionárias, as funcionárias correram, trancaram a grade, porque se houvesse algum caso de funcionárias batendo em internas, as outras presas, elas vinham e elas ajuntavam, e aquilo dali poderia causar uma rebelião. As internas eram tão endemoniadas quanto eu, elas não iam procurar saber o que estava acontecendo, não iam procurar saber se eu estava certa, se eu estava errada, elas automaticamente, ao elas verem alguma funcionária encostando em mim, elas ali então elas iriam ajuntar, e aquilo dali poderia causar até uma desgraça. Porém, como eu falei, era um presídio onde o diretor era cristão, o subdiretor era cristão, o chefe de segurança era cristão, várias guardas cristãos. Aonde o crente está, o diabo ele não faz arruaça. Aonde tem alguém que serve ao Senhor verdadeiramente, o inimigo não entra, ele não faz gracinha. E ali as funcionárias conseguiram fechar aquela grade, elas fecharam aquela grade ali correndo, e eu naquele alvoroço, e vieram 2 funcionárias para poder me segurar, para poder tentar me conter, porque eu estava fazendo um escândalo ali, sem necessidade, eu estava fazendo um escândalo, eu estava fazendo um escarcéu. E ali quando elas trancaram a grade, já automaticamente as presas já começaram a aparecer na grade para poder ver o que estava acontecendo, e começou aquela gritaria, um escândalo, porque as presas já estavam achando aquilo que eu falei, estavam achando que as funcionárias estavam me batendo e já começaram a gritar, solta ela, e começaram a bater na grade, sendo que, o que aconteceu? Quando as funcionárias vieram, tinham 3 funcionárias e elas vieram, elas pegaram a algema para poder tentar me algemar. E lá, mulher, no presídio feminino, geralmente, mulher, quando precisa ser algemada, ela não é algemada para trás, ela geralmente é algemada para frente. Porém, a situação estava tão crítica que elas queriam me algemar para trás. E ali, o que eu fiz? Eu abri os braços, aqui no vídeo não vai dar para você ver direito, mas eu fiz assim com meus braços. Eu estiquei os braços, a minha mão ficou assim, ó. Eu estiquei os braços assim para os 2 lados, e ali aquelas funcionárias, elas não conseguiam descer o meu braço para algemar por nada. Daqui a pouco, quando eu vi, eu já estava cercada de funcionárias, uma agarrando no meu pescoço e as outras tentando descer o meu braço, e a que estava agarrada no meu pescoço não conseguia me fazer descer. Eu não descia, meu corpo não inclinava, eu estava em pé e com os braços para cima, e os meus braços por nada desciam. Tinham funcionários que
capacitadas, treinadas para isso. Eu ali dentro daquele lugar super sedentária, eu não me recordo quanto tempo eu já estava ali, mas eu estava muito sedentária, porque eu não praticava um exercício físico, não fazia uma caminhada, não fazia nada, e ali eu com os braços esticados, e aquelas funcionárias, elas não conseguiam descer o meu braço para poder me algemar de jeito nenhum. Até que, de repente, eu começo a sentir a minha respiração muito ofegante, minha respiração estava ofegante demais e o meu braço aberto, e eu escuto uma voz que era de uma das meninas que era muito minha amiga nesse período. Gente, ela era muito minha amiga naquele período, mas hoje em dia eu não recordo nem o nome dela, eu só sei que a gente chamava ela de Menor. E ali aquela menina, ela apareceu na grade. Quando ela apareceu na grade, que ela viu a situação que eu tava, ela começou a chorar, ela começou a gritar pra mim: Jennifer, não! Jennifer, não faz isso! Jennifer, não é assim! E quando ela começou a gritar pra mim, foi a primeira situação que Deus ele me mostrou o mundo espiritual. E ela gritou para mim assim: pensa nos seus filhos. Como eu falei em um dos primeiros vídeos, eu falei isso, que todas as vezes que eu faria uma besteira, que eu iria fazer alguma coisa, quando eu lembrava dos meus filhos, era o que me dava força para me poder prosseguir. E quando ela falou isso, ela estava em lágrimas, ela estava chorando, e ela falou para mim assim: pensa nos seus filhos, lembra dos seus filhos. E quando ela falou isso, eu senti automaticamente os meus olhos, as lágrimas caíram, os meus braços eles desceram, as funcionárias conseguiram me algemar, e ali elas me conduziram para uma sala que tinha do lado de fora do presídio, que eu não poderia nem passar por dentro. Me conduziram ali para aquela sala, e eu fui para aquela sala, e entrei naquela sala e eu já comecei a chorar, chorar, chorar. Na época, perdão, na época eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Depois que eu aceitei Jesus, depois que eu vim para Jesus, eu pude entender. Naquele dia, enquanto meus braços estavam esticados, eu senti um peso enorme aqui nas minhas costas. O diabo, ele não tinha entrado dentro de mim, porque ainda existe essa diferença da possessão a possessão e a indução. Esqueci a palavra que se dá. É como se o diabo, em algumas pessoas, ele atuasse de dentro. Ele entra mesmo no corpo, a pessoa fica cega e ele atua usando o corpo daquela pessoa. Porém, na maioria dos casos, ele atua por indução. É uma sugestão que ele dá no ouvido. Só que nesse dia, como Deus ele estava querendo me mostrar que o diabo existia, eu senti de fato um peso nos meus ombros, como se o diabo ele tivesse sentado, como se o maligno ele tivesse, o diabo, nem sei se tanto, ou se os secretários dele, mas tinha alguma coisa aqui, ó, sentada em mim e que estava me dando aquela força toda contra as funcionárias, e por isso elas não conseguiam descer o meu braço. E conclusão da história, fui para o castigo, né? Tive que cumprir ali aquele castigo por uma bobeira, por algo que não valia, né, nem a pena, mas eu já estava ali. E quando eu estava dentro daquele castigo, o diabo ele armou mais uma, Satanás ele armou mais uma. Como eu falei, ele coloca a pessoa na enrascada, depois ele sai, a pessoa fica sozinha. Quando eu estava ali dentro daquele castigo, eu chorava, 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 e eu não conseguia entender o que estava acontecendo, por que eu estava agindo daquela maneira, porque eu achava que eu era dona do meu nariz, eu achava que eu fazia o que eu queria, que eu poderia agir da maneira que eu queria, mas não é bem assim que acontece, porque o mundo espiritual, ele existe, ele é real. E ali, eu naquele castigo, no período que eu estava naquele castigo, o mínimo de tempo que você ficava no castigo eram 10 dias. Eram 10 dias para poder haver uma avaliação interna, para saber quanto tempo você ficaria de castigo de fato. Aí, se você pegasse 15 dias, você ficava 10, voltava para o convívio, depois você pegava e ia cumprir os seus outros 5. E ali eu estava no castigo nesse período, fiquei esses 10 dias no castigo. E enquanto eu estou no castigo, o inimigo ele armou mais uma. E como que foi essa armação dessa vez? Uma das meninas também que era próxima a mim, e às vezes a gente acha que a gente tem amigo, mas a gente não tem. Tem pessoas que estão só querendo nos usar. Infelizmente, isso acontece, não é somente no mundo, isso acontece dentro da igreja também. Tem pessoas que vêm para poder ficar falando da tua liderança no teu ouvido, porque sabe que você tem a disposição que eles não têm para poder chegar até a tua liderança. Só que aí quando você fala com a sua liderança, acontece assim como aconteceu com Miriam. Miriam ficou leprosa porque ouviu a voz do povo, ela e Arão, e ali eles se levantaram contra Moisés falando aquilo que eles tinham ouvido. Então ali o prejuízo foi só deles. E nós, como cristãos, nós precisamos ter esse cuidado de não deixar
que ninguém venha nos usar, que ninguém venha usar nossa força ela tem que ser usada somente pelo Senhor para ganhar almas para o reino. Coisas internas de dentro da igreja a gente vence no joelho, e o que for para conversar tem que ser conversado na direção do Espírito Santo. Aonde tem briga, aonde tem contenda, aonde tem divisão, Jesus não está, como eu falei, quem está operando é o maligno. E ali essa menina, enquanto eu me encontrava no castigo, ela veio falar para mim que uma menina tinha roubado a minha foto e tinha mandado a foto para o presídio masculino dizendo que era ela. Nós nos correspondíamos por carta com os homens dos presídios masculinos. E ali as meninas sempre mandavam foto. Eu não tinha esse costume de estar mandando minha foto para presídio de homem. E me chega essa notícia. A foto, ela ficava aonde eu dormia, eu colava ela na parede. E essa foto, ela tinha um significado para mim. Ela tem, porque eu tenho ela aqui até hoje. Se possível for, eu colocarei ela aí no final desse vídeo. E essa foto, ela tinha um significado muito especial para mim, porque nessa foto eu estava sentada na varanda da casa da minha mãe com o David, que é o meu segundo filho. Eu estava com o David estava assim na minha frente, e quem bateu essa foto foi o meu filho Davi, que é o meu mais velho, e na época o Davi, ele tinha somente 3 aninhos de idade quando ele bateu essa foto. Na época não eram as fotos que a gente tem hoje em dia, era aquela máquina que a gente tinha que bater e depois tinha que revelar para poder saber como a foto ficou. E era uma foto que eu tinha um carinho muito especial, eu tinha um apego muito grande com aquela foto. E ali a menina chegou e falou para mim, essa que eu achava que era minha amiga, falou para mim que outra menina tinha pegado essa minha foto, tinha mandado para o presídio masculino, dizendo que era ela. Isso daí, irmãos, incorri em muita coisa, porque como eu era uma pessoa que eu andava em meio às facções, eu não sabia para que lugar ela tinha mandado, eu não sabia onde estava a minha foto poderia parar em facção contrária, a minha foto poderia ser envolvida em coisas que custariam, depois eu saindo daquele lugar, poderiam custar a minha vida. E ali eu fiquei dentro daquela tranca ali, daquele castigo, só planejando, só tramando, só maquinando. E quando chegou o meu dia, bateu o 10º dia, eu saí de dentro daquela tranca, eu fui direto na menina que ela tinha falado para mim. E ali, como eu já tinha planejado, como eu já tinha arquitetado, eu peguei e eu taquei fogo na mão daquela mulher. Aquela mulher, ela saiu com a mão dela em chamas, correndo, desesperada, porque eu planejei, eu taquei fogo nela. E foi outra situação a qual o Senhor, ele veio me mostrar, porque quando eu vi, eu planejei tudo, eu falei, eu perguntei, e quando eu taquei o fogo nela, que ela saiu correndo, tinham pessoas que gostavam daquela menina, e ali aquelas pessoas, elas começaram a me xingar, elas começaram a falar várias coisas pra mim, só que eu fiquei assim, ó. Eu fiquei parada, eu não tive reação, eu só vi ela correndo, pegando fogo, e eu não tive reação nenhuma, porque, como eu falei, eu volto a repetir, o inimigo, ele entrou, ele me usou e depois ele saiu e me deixou sozinha ali naquela situação. E ali foi Deus me mostrando, foi Deus desvendando, foi Deus abrindo os meus olhos, abrindo a minha mente, que não era eu que estava fazendo, mas que o inimigo, ele estava me usando. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele veio para dar vida e vida em abundância. Porém, o nosso adversário, ele veio para roubar, para matar e para destruir. E ali, aquela menina, ela saiu pegando fogo, ela foi socorrida e não demorou muito. Vieram as funcionárias já correndo, já me pegaram. Olha, foi assim, eu terminei de sair do castigo, taquei fogo na mulher e voltei para o castigo. Foi coisa rápida, eu nem respirei fora do castigo. E ali eu voltei para o castigo e dias depois a minha foto, ela chegou lá. Eu descobri que tinha sido uma mentira. Tinha sido uma fofoca. Tinha sido algo que tinha sido inventado. E imagine se ao invés de somente ferir, porque aquela menina, ela foi levada para o hospital, ela foi socorrida, ela ficou com a mão isolada durante algum tempo, teve que fazer tratamento. Agora você imagina se eu tivesse tirado a vida daquela menina por causa de uma fofoca, por causa de algo que foi falado para mim que não era verdadeiro. E eu tenho aprendido algo, eu li em algum lugar, e é algo que eu trago para a minha vida.
Se você não viu com os teus olhos, se você não ouviu com os teus ouvidos, não deixe que a tua boca te faça pecar, colocando para frente aquilo que você não tem certeza se aconteceu. E essa desgraça aconteceu por causa de uma fofoca, infelizmente, dentro das igrejas, no tempo qual nós temos vivido. Quantas vidas têm de fato morrido, quantas vidas têm saído da presença do Senhor por causa de disse-me-disse, por causa de fofoca, por causa de contenda. E da onde que vem a fofoca, da onde que vem a contenda? Vem da inveja, vem de espírito faccioso. Em nome de Jesus, você que é cristão, ora como o salmista orou, põe uma guarda nos meus lábios, Senhor, guarda a minha língua, não deixa, Senhor, com que eu venha pecar, com que os meus lábios venham me fazer pecar. Vamos falar igual Isaías falou, Senhor, purifica os meus lábios, porque os meus lábios são impuros, que nós como cristãos, nós possamos de fato viver a palavra de Deus, que nós não sejamos somente ouvintes, como diz Tiago, mas que nós sejamos praticantes dessa palavra. A palavra de Deus é para que nós venhamos a praticar. Tudo aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. Aquilo que a gente plantar, não tem como plantar uva e colher maçã. Se você está plantando uva, você vai colher uva. Se você está plantando contenda, você vai semear, você vai colher tempestade. Você está semeando luta, você vai colher luta. Então não tem como que nós venhamos parar para poder refletir nesse fato. E ali o Senhor, ele começou a desvendar, ele começou a abrir os meus olhos, como essa passagem aqui que deixa bem claro. Esse homem aqui, ele já não era nem indução, não era algo que o diabo soprava no ouvido dele. Esse homem, o que vivia em Gadara, ele era possesso por espíritos imundos. E cristão, você tem autoridade. Deus, ele te deu autoridade. Usa a autoridade que Deus te deu. Irmãos, eu sou moradora do Rio de Janeiro. Moradora do Rio de Janeiro. Não, hoje eu moro em Goiás, né? Mas eu fui criada no Rio de Janeiro, cristã no Rio de Janeiro, e você sabe o Rio de Janeiro como que ele se encontra. A localidade que eu morava, o pastor colocou um propósito de oração que era de 11 à meia-noite. A criminalidade começou a querer mandar em quem andava na rua a hora que andava. O pastor colocou um propósito de oração 3 horas da manhã na igreja. Isso é só para crente. Isso é só para quem acredita, sabe da onde saiu e para onde está indo. Que não teme o homem que pode matar o corpo, mas tem temor ao Senhor e faz para o Senhor. E ali quando o pastor colocou o propósito de 3 horas da manhã, a gente indo para o propósito, começou os bandidos querer mandar quem anda e quem não anda na rua. Quem manda na minha vida é o Espírito Santo, quem me guia é o Espírito Santo. E se Deus está mandando eu ir, não tem demônio que vai revogar, não tem demônio que vai falar que eu não vou aonde Deus está indo comigo. E para a glória de Deus, quantos propósitos lá com o pastor Anderson, quantos propósitos era Getsemane, orar até sangrar. Quantas vezes que nós íamos, e não ia só eu não, porque no Rio de Janeiro tem gente crente, no Rio de Janeiro tem pessoas que sabe de onde saiu, sabe para onde está indo e não teme ao maligno. E ali a gente juntava, a gente ia caravana, era 11 horas, meia-noite a oração, era quando era a oração de 3 da manhã, ia um passando, deixando, os meninos eles deixavam cada uma das mulheres nas suas casas, depois eles iam para casa dele, mas graças a Deus, Deus é tão fiel que em tudo isso, todo mundo via assalto, todo mundo via tiroteio, mas nós que nos encontrávamos na presença do Senhor, buscando, orando, intercedendo, a gente não via nada. Por que a gente não via nada? Porque a luta é espiritual. Você já ouviu o ditado, a formiguinha sabe a folha que corta? O diabo sabe aonde ele mexe, ele sabe aonde ele tem legalidade. Se tu tá com vida reta diante do Senhor, o maligno não te toca. O maligno não tem poder contra você. O tempo já não nos ajuda, irmãos, então nós vamos estar encerrando aqui. No próximo áudio eu vou te contar aí mais uma etapa, mais algumas coisas que aconteceram, que Deus continuou descortinando, continuou me mostrando que o mundo espiritual ele existia, que o mundo espiritual ele é real. E hoje eu quero orar pelo cristão. Hoje eu quero orar por você que já aceitou Jesus, você que já está na presença, mas de vez em quando você ainda tem medo. De vez em quando você não quer ver, Deus quer te mostrar, Deus quer te revelar, você não quer enxergar. De vez em quando o bandido dá ordem, você não quer sair de casa. De vez em quando alguém fala alguma coisa, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, e você quer deixar de ir pro culto, você quer deixar de orar, você quer deixar de cumprir com os compromissos da tua igreja. Nós vamos orar hoje por você. Deus ele vai derramar sobre a tua vida espírito de ousadia, porque a palavra de Deus
Deus nos fala que o Senhor, Ele não nos deu espírito de medo, Ele nos deu espírito de ousadia, e é ousadia para ser usado por Deus para desfazer e destruir as obras de Satanás, porque Jesus, Ele se manifestou para isso, para desfazer as obras de Satanás. Ora comigo agora em nome de Jesus. Pai, eu quero aqui, meu Senhor, orar, eu quero aqui interceder, eu quero aqui clamar. Pai, assim como o Senhor nos direciona, Senhor, hoje nós estamos orando, Senhor, em prol, ó Pai, da tua filha, em prol do teu filho, que já se encontra em tua presença, mas está com medo de rumores de guerra, está com medo do governo, está com medo de passar fome, está com medo, meu Senhor da glória, de ser atingido por bala perdida. Meu Senhor, eu oro pelo teu filho, eu oro pela tua filha, Senhor, o qual Satanás está tentando, meu Senhor, jogar ansiedade, está tentando jogar depressão, está tentando jogar síndrome do pânico. Eu oro, meu Senhor da glória, com o teu, eu oro com a tua, a fim de que o Senhor, ó Deus, possa atender. Derrama neste momento o espírito de ousadia, que a tua filha se fortaleça na tua palavra, que o teu filho se fortaleça na tua palavra, que o teu filho venha crer, Senhor, naquilo que está escrito, porque o que está escrito na tua palavra é a verdade, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é verdadeira. Assim como o Senhor operou no passado, o Senhor continua operando no presente. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, eu nunca vi a sua descendência passar fome, eu nunca vi os teus te servindo fielmente, firmemente, ser envergonhado, ser confundido, ser destruído pelo maligno. Eu nunca vi, Senhor, que o Senhor, ó Deus, possa continuar, Senhor, trabalhando ainda no presente. Eu sei que tu trabalhas, mas manifesta a tua glória na vida dele, manifesta a tua glória na vida dela, desse teu servo que já te confessou como Salvador, mas está temendo. Senhor, que o Senhor, ó Deus, derrame espírito de ousadia, que ele venha ser ousado ao falar, que ele venha ser ousado ao andar, que ele venha ser ousado para ministrar e pregar a tua palavra. Usa o teu filho, usa a tua filha, arranca todo medo, arranca com raiz e tudo, tira pela raiz e manifesta a tua glória, que esse homem, essa mulher não venha ter medo do homem, mas venha ter temor do Senhor e respeitar ao Senhor, andar nas tuas leis, te obedecer. É o que eu lhe peço neste dia e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos chegando aí ao final de mais um vídeo. Gente do céu, quero saber quando que vai acabar. Não tá acabando, não. Eu acho que agora a gente conseguiu chegar na metade, mas a gente chega lá, tá? Você que me ouviu hoje pela primeira vez, compartilha esse vídeo. Se Deus, ele falou com você, você compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que tá necessitando. Divide, seja instrumento de Deus na vida do próximo. Você que já tem me acompanhado, de repente ainda não tomou a decisão, gente, não fica esperando não, porque Jesus está às portas, Jesus está voltando. Levanta logo a sua mão, confessa Jesus como único e suficiente Salvador e tenha a garantia da vida eterna, porque Jesus breve vem. Ninguém pode impedir Jesus de vir, não. Ele virá, mas pode ser impedido de subir. Só subirão aqueles que estiverem com o nome escrito no livro da vida, aqueles que resolveram negar a sua vida aqui, confessaram a Jesus. Eu quero te encontrar lá, que você seja um dos tais para sentar naquela mesa, estar nas bodas do Cordeiro. Eu quero te ver lá. Então, você que já está firme, permanece firme. Você que ainda não tomou atitude, se firma. Agradecendo também a todos aqueles que têm intercedido por mim, meus intercessores revelados, os intercessores que Deus tem me concedido, eu tenho certeza absoluta. Continuo orando pela minha vida, continuo me entregando nas mãos do Senhor e continuo orando por esse projeto, porque eu creio que Deus, ele alcançará muitas vidas através desse propósito de Deus. Que o Senhor, ele possa continuar contigo, que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Beijos. Tchau, tchau.